Pra gente, ela é especialista em tráfego pago, gente. Falta boi pra gente. Chega pra cá, Lívia. Lívia, que é publicitária, especialista em marketing político, com mais de 6 anos de experiência na área, não é isso, Lívia? Atuou em campanhas municipais, estaduais e em mandatos de deputado federal e de Senado, e é uma das maiores autoridades no assunto tráfego pago para mandato e anúncios para campanha. Hoje ela compõe a diretoria do Eleitos e faz parte de toda a gestão dos produtos digitais e lançamentos online. Esta é Lívia Saraiva, pelo jeito que muita gente já conhece ela. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, vamos lá falar de anúncio. Antes de eu começar o assunto, eu queria saber se alguém já tentou fazer isso na rede social. Alguém já tentou fazer algum anúncio alguma vez? Só está em mandato. Pessoal que não está em mandato também, na campanha. Beleza. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre tráfego para mandato para vocês. Vou falar em alguns momentos de campanha, mas a prioridade aqui é para falar sobre mandato. No começo eu vou explicar mais ou menos o que é tráfego e por que a gente deve anunciar, mas a palavra mesmo já diz muito sobre o que é. É muito parecido com tráfego de trânsito, tráfego de rua, de tudo. O simples fato, o tráfego é o simples fato de você levar alguma pessoa ou alguma coisa do ponto A para o ponto B usando algum meio, que nesse caso, por exemplo, no caso da rua, é a rua. No caso do avião, por exemplo, é o ar, o céu. E no caso da internet, é a própria internet, as redes, o Wi-Fi e tudo mais. Vocês já devem conhecer também tráfego como impulsionamento, turbinar, patrocinado, anúncio online, bruxaria também, que o povo entra no site e do nada vê um anúncio aparecendo na rede social, depois você volta, e isso é tráfego. Qualquer tipo de coisa que tenha um trajeto de um ponto até o outro usando algum tipo de meio de comunicação. Quando a gente fala da internet em si, a gente normalmente pensa como o ponto A sendo você, sendo a pessoa que está vendo o anúncio, o meio sendo o canal, a rede social, e o destino sendo o que você quer que a pessoa chegue depois de ver o seu anúncio. No caso, pode ser um site, pode ser o WhatsApp, um formulário, ou seu próprio perfil do Instagram, como a gente já usa também o turbinar, tem aquele botãozinho de visitar perfil do Instagram. Todos esses são destinos. Você pega alguém por algum meio e joga essa pessoa para algum destino. E por que a gente faz anúncio em mandato? Tem 3 principais vantagens de você fazer anúncio no mandato. A primeira é que você não pede alguma coisa quando você está fazendo no mandato. Na campanha, quando você está fazendo anúncio, quando você patrocina, quando você anuncia no período eleitoral, a pessoa, o eleitor, ele está percebendo que você quer o voto da pessoa. Ali é o principal. O ponto final que você precisa é que ela vote em você. No caso de mandato, não. Você está querendo só mostrar o seu trabalho como qualquer outro profissional. Um advogado anuncia, um médico anuncia, um dentista anuncia e um político também anuncia. E você não quer nada de retorno nesse momento. Você está só querendo mostrar o seu trabalho. Então, não pedir nada em troca, você não tem essa desculpa de pedir nada em troca, é um momento que você aproveita muito do que o eleitor vai pensar de você. E aí ele tem uma impressão muito boa nesse momento, quando ele te vê fora de eleição, período fora de eleição, se preocupando em mostrar o seu trabalho. O custo, ele é mais baixo que da campanha. O tráfego em si é barato. Em qualquer momento ele é muito barato. Para vocês terem uma ideia, anunciar para 1.000 pessoas, aparecer, alcançar 1.000 pessoas, custa ali de R$2, às vezes até menos. Na campanha fica um pouquinho mais caro, mas ainda não é tão caro assim, porque anunciar, chegar a 1.000 pessoas por R$2, por R$1,50 ainda é muito barato. E se esse custo subir para R$3, R$4, R$5, continua sendo muito barato. Na época da campanha, como a Meta ela usa
sistema de leilão. Então, como tem mais gente anunciando, político sofre, candidato sofre e outras pessoas de outros nichos também sofrem muito. Então, outros gestores de tráfego que trabalham com e-commerce, que trabalham com loja online, padaria, supermercado, eles também percebem esse aumento no custo das campanhas que eles fazem, mas é um período normal, é a oferta e demanda e vai aumentar o valor. A gente já sabe quando o período de campanha eleitoral chega, fica mais caro mesmo. E aí a gente tem uma terceira vantagem muito grande, que é a construção de base de dados, que é quando você anuncia no período do seu mandato, em todo o período do seu mandato, você vai criando essa base de dados. Então você cria um público de pessoas que curtiram as suas postagens, um público de pessoas que fizeram o cadastro no seu site, que responderam um formulário e deixaram um e-mail lá. Você pega um público de gente que assistiu o seu vídeo até, sei lá, 90%, que assistiu lá da metade para a frente do seu vídeo, e aí você consegue guardar essas pessoas por até um ano e anunciar para elas no ano seguinte, no ano da eleição. Então você constrói uma base de dados muito grande para que você consiga usar quando você realmente precisar pedir alguma coisa em troca, que é o voto. Para a gente anunciar, especificamente de política, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o rótulo. Se o pessoal que falou aqui que anunciou, em algum momento teve um anúncio reprovado, pode ser que seja porque não usou o rótulo de pago por, que é um rótulo que a gente usa aqui, que ele é como se fosse um tag mesmo, ele é um carimbo que mostra que o anúncio que está sendo mostrado para você é um anúncio que fala sobre temas sociais, sobre eleição, sobre política, e qualquer assunto que tenha a ver com isso precisa ter esse rótulo. A gente pode tentar anunciar até certo momento sem ele, mas em algum momento a própria meta vai ler, o algoritmo vai ler e vai perceber que você fala sobre isso, vai te proibir de fazer isso se você não fizer o rótulo. Quais são as principais características desse rótulo? Pronto. Ele é uma autorização para anúncios políticos. Ele pode ser dividido, ele vai ser dividido em dois momentos. O primeiro momento ele é um momento de pago por, que é o momento que a gente está vivendo agora, que ele é um momento de mandato, onde você simplesmente paga pelo anúncio que você está veiculando e você veicula ele, fala sobre o que você quiser em relação à política, e o momento de propaganda eleitoral. O processo, o lugar em que você faz o voto, ele é o mesmo, ele é no mesmo canto, na parte da página do seu Facebook, mas em campanha ele precisa de um site, ele precisa do CNPJ da campanha, e ele funciona como o CNPJzinho que a gente tem no santinho, no adesivo, nas bandeiras, para taguear essas coisas. E aí quando você anuncia, você precisa que esse rótulo esteja em todos os anúncios que você fizer. Por enquanto é só o de pago por, e aí não tem muito problema se acabar saindo um anúncio ou outro sem esse rótulo. Se passar, ótimo. Se não passar, aí é só adicionar. Os pré-requisitos são a autenticação de 2 fatores. A meta ela exige que você ative a autenticação de 2 fatores para que evite que as pessoas hackeiem o seu perfil. Então, a autenticação de 2 fatores que a gente normalmente usa por aí, todo mundo deve ter, que é quando você faz login, você precisa de um código por SMS e aí você deixa o seu perfil mais seguro. Porque tudo é feito por dentro do seu perfil pessoal. Toda essa configuração, toda a criação dos anúncios é feita por um perfil pessoal do Facebook. A confirmação da identidade é um processo que nem todo mundo faz, mas se for anunciado por rótulo tem que fazer, que aí você entra num lugar específico do Facebook e você sobe uma foto do seu documento, ele precisa estar na identidade, o seu nome do Facebook tem que estar igual ao nome do seu documento para que eles autorizem, e aí com a identidade confirmada você já pode criar o rótulo e você precisa ser administrador dessa página. Depois de tudo isso feito, você consegue usar esse rótulo aqui, que é pago por fulano de tal. Vai ter o nome, o seu nome, o nome da sua página, vai ser o nome que você escolher lá na hora. E ele vai ter que aparecer em todos os anúncios. Como eu disse, se em algum anúncio ou outro passar batido, beleza. Mas normalmente eles são bem pesados com isso. Eles ouvem o vídeo, veem a legenda, leem as artes, eles não deixam passar. O algoritmo do Facebook ele é bem pesado quanto a isso.
ele normalmente não deixa passar nada que tenha a ver com política, com vereador, com mandato, qualquer palavra que a gente fale sobre isso. Por isso que no Eleja-se mesmo, a gente tem que usar o que a gente fala de vereador, de política, de mandato, de prefeito, e aí ele reconhece isso como sendo um conteúdo político. Esse é um vídeo que eu vou passar para vocês de um professor. Ele é considerado a maior referência de tráfego pago do Brasil, que é Pedro Sobral. E ele fez uma experiência muito engraçada no último lançamento que ele fez no curso dele. Ele ensina a fazer tráfego, não para político, para todos os nichos. E aí ele fez um experimento muito interessante, que ele fez R$750 de panfleto, ele mandou fazer, e com a mesma arte, ele resolveu colocar ela no Facebook e anunciar, e ver qual é o resultado que isso ia ter em dinheiro, em retorno. É uma coisa que a gente não tem na política, mas reforça muito bem qual é o resultado que a gente tem quando a gente pensa em anúncios no digital e no anúncio tradicional, de panfleto, de santinho e tudo mais. O que será que dá mais resultado? R$750 em panfletos ou então R$750 investidos em anúncios online? É isso que a gente está prestes a descobrir. A gente vai sair para a rua, vamos distribuir esses panfletos e vamos fazer um anúncio com a mesma arte para ver o que funciona melhor e o que vai vender mais. Olá, tudo bom? Muito obrigado. Senhora! Segura a técnica. Quando você agradece antes de dar o motivo, o pessoal pega no vídeo, quer ver? Opa, tudo bom? Muito obrigado. Léo, tá a fim de ganhar 50 pontos, mano? Temos agora o resultado final da nossa comparação de panfletos versus anúncios online. R$13.000 em vendas, alcançando praticamente 20 mil pessoas. E o resultado dos panfletos também foi extraordinário. Alcançamos um total de 11 pessoas. Não fizemos nenhuma venda. E esse é o resultado final. 0 vendas versus R$13.000 em vendas através dos anúncios online. Esse foi um dos conteúdos dele de venda, né? Óbvio, ele fez diversos conteúdos para vender o curso dele, e esse foi uma estratégia, essa foi uma estratégia muito forte que ele usou, de literalmente fazer o desafio de o que ele ensina ser melhor do que qualquer outra estratégia. É óbvio que em campanha a gente vai usar as duas, é óbvio que em campanha a gente vai usar a estratégia de rua, a gente vai usar anúncios, mas é muito melhor que a gente divida isso e use todos do que a gente use só um ou confie só em um tipo de mídia, só em um tipo de divulgação. Esse é um outro vídeo de um deputado estadual aqui da Paraíba, que é Tomás, que fez a campanha dele em 2018. E em 2018 já tinha essa questão de anúncio, já estava começando essa questão de tráfego, de propaganda eleitoral por anúncio, por tráfego pago. O pessoal já estava fazendo no YouTube, já estava fazendo no Instagram, no Facebook. E a gente percebeu esse aumento das propagandas eleitorais, que sempre tem, que é a questão de viver com um santinho na rua, mas a gente também percebeu esse aumento de propaganda eleitoral na internet. E aí a gente resolveu fazer um roteiro para ele gravar, que era um roteiro em que ele se colocava no lugar das pessoas, dos eleitores que estavam vendo tudo isso acontecer, dos eleitores que estavam chegando, dizendo, pô, chegou a campanha eleitoral, todo mundo vai aparecer agora, todo mundo vai surgir do bueiro e me pedir voto. E aí a gente fez um vídeo onde o intuito desse vídeo dele era pedir desculpa para as pessoas por isso estar acontecendo. Bora? Oi, pessoal, a campanha começou e vocês já devem ter notado que suas redes sociais estão cheias de propaganda política. Eu estou aqui para pedir desculpas. É que a gente fez nos últimos 4 anos um dos mandatos mais produtivos da Assembleia Legislativa. Então nós fizemos o SOS Buqueirão, nós criamos a lei que obriga que as operadoras de celular elas cancelem o e-mail. Com 24 horas, nós aprovamos o projeto de lei em relação ao porta etário. E também já estamos
cheios de projetos e ideias para o próximo mandato. Aí não tem jeito, eu vou estar no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, mostrando o que fiz durante os 4 anos e as propostas que pretendo fazer para que você possa sentir que vale a pena votar. Então, desculpa aí se eu estiver incomodando, mas é por uma boa causa. Eita, e esquecendo, ó, deputado estadual Tovar, 45. Pronto, com esse vídeo a gente começou a campanha de Tovar. E para vocês terem uma ideia, no feed, quando eu fui procurar esse vídeo, eu tive que ir lá em 2018, na página do Facebook inteira. Fui até 2018 para baixar esse vídeo. E uma coisa muito interessante que eu percebi foi que todos os outros vídeos estavam com aquela bolinha azul da curtida do Facebook, com, enfim, número menor de curtida, só curtida, ou às vezes até alguma reação ruim. E esse vídeo, como vocês podem ver, teve mais comentário, ele nem tinha sido impulsionado, inclusive, e teve o destaque da reação de humor, de sorriso, de pessoal achando engraçado. Então, uma das diferenças que a gente pode fazer, uma das coisas que a gente pode fazer no tráfego é aproveitar o que o tráfego faz. Então, se você está anunciando, cria um roteiro mostrando que você está aparecendo num anúncio, que você está aparecendo para esse tipo de pessoa, que você não está aparecendo no feed de alguém por acaso, que você está chegando a ela porque você quer chegar a ela, e aproveite a vantagem de que você está fazendo um anúncio. Isso vai dar muito certo, isso vai sair do convencional, isso vai fazer com que você não vai ter medo de mostrar que você está usando a estratégia de marketing digital para atingir essas pessoas, porque é por uma boa causa. Lívia, você pode falar novamente o nome do rapaz que fez aquela pesquisa do panfleto, por favor? Pedro Sobral. Obrigada. Não tem o nome dele aqui, mas é Pedro Sobral. Obrigada. E aí é essa questão. O trunfo da compra de mídia é aproveitar a assertividade. Quando você está comprando mídia, eu vou agora começar a comentar sobre as segmentações. Quando você está comprando mídia, você pode segmentar a idade das pessoas que você quer alcançar, o sexo, o cargo, a escolaridade, a idade. Então, você aproveita tudo isso para fazer a mensagem mais segmentada para o público mais segmentado possível. No caso lá do Pedro, por que ele teve um problema grande e um baixo desempenho nos anúncios? Ele entregava o panfleto para uma pessoa, ele não sabia se essa pessoa tinha interesse mesmo no que ele estava falando. Quando a gente vai falar de anúncio online, a gente segmenta para a pessoa que a gente quiser. A gente pode segmentar para pessoas que só têm 18 anos, pode segmentar só para mulher, só para homem. E aí, é agora que eu vou passar um pouquinho das segmentações que a gente pode fazer. Antes disso, eu quero dividir esses públicos, essas segmentações em 2 públicos, que são público frio e público quente. É igual aquela brincadeira que a gente fazia quando eu era criança, que alguém escondia alguma coisa da gente, dizer tá frio, tá quente. É basicamente a mesma coisa. Público frio são pessoas que estão longe de você, elas não necessariamente te conhecem. Público quente são pessoas que já tiveram algum tipo de envolvimento com você. E na internet a gente consegue segmentar as duas. Como é que a gente aproveita essas segmentações? Por localização, a gente consegue segmentar pessoas de um bairro específico, de uma cidade específica, de um estado específico. Na questão, por exemplo, das eleições passadas, a gente segmentava um estado específico e segmentava também cidades específicas. A gente chegou a fazer, inclusive, aqui em Campinas tem 223 municípios, a gente fez 223 anúncios diferentes, falando o nome de cada uma das cidades e jogou para essa cidade em específico esse anúncio específico. Então a pessoa recebia o candidato falando o nome da cidade e só quem estava na cidade recebia esse anúncio. Essa é a segmentação por localização que a gente faz. A gente pode escolher qualquer cidade, pode escolher o estado, pode escolher um pino e aumentar ou diminuir o raio. Então eu posso escolher, por exemplo, colocar um pino aqui no Garden e colocar um raio de 1 km e só quem está por aqui pode receber meu anúncio. Isso é muito bom para a gente fazer por bairro, fazer por escola, fazer por hospital, por exemplo. Então, quem vai em um determinado hospital pode receber um conteúdo seu sobre a saúde daquele hospital. A segmentação por gênero também é muito boa por assuntos que importam só a mulheres, só a homens,
Ou também todo mundo, normalmente a gente deixa aberto com todo mundo, mas conteúdos que envolvem mais mulheres, a gente segmenta mais para mulheres. Conteúdos que envolvem mais para homens, também segmenta mais para homens. Aí vocês podem escolher um desses três. E a segmentação por idade também funciona muito bem. A gente pode, por exemplo, fazer um conteúdo que é sobre aposentadoria, você não vai anunciar para quem tem 18 anos. Então você coloca a idade da pessoa, mexe no nívelzinho e joga lá para cima. Se você vai fazer um conteúdo para quem vai entrar na faculdade, sobre educação, sobre capacidade da escola pública, faculdade pública, por exemplo, você pode jogar o nível mais para baixo e segmentar para pessoas que, tecnicamente, vão entrar na faculdade, que é ali entre 18 e 23 anos. A segmentação por cargos e interesses também funciona muito bem. Aqui eu coloquei um exemplo que eu consigo segmentar, inclusive, para todo mundo que tem o cargo de vereador nas redes sociais. Então, se você que é vereador colocou no Facebook que você é vereador, a gente consegue te achar. Consegue achar por interesse também, por exemplo. Todo mundo que tem interesse em enfermagem, a gente consegue achar essas pessoas e falar sobre, sei lá, piso em enfermagem, como foi uma coisa que ficou muito famosa esses dias. Todo mundo que tem interesse em escola, todo mundo que tem interesse em saúde e medicina, a gente consegue anunciar para todas essas pessoas. E cargos também a gente consegue anunciar para médicos, enfermeiros, empresários, professores. E aí isso ajuda muito para que a gente fale o que a pessoa quer ouvir. Isso, tanto agora, tanto no projeto de lei que você tem. Então, se você tem um projeto de lei que tem a ver com algum cargo específico, que vai beneficiar esse tipo de nicho, essa área, você pode anunciar e segmentar só para esse tipo de gente, junto com a segmentação da localização, por exemplo. Então, você pode pegar enfermeiros da sua cidade e falar só para eles. E o público personalizado, todos esses públicos que eu falei agora, eles são públicos que são frios, são aqueles públicos frios que eu tinha falado, essas pessoas não necessariamente vão te conhecer. Pode ser que uma ou outra te conheçam ali porque são da cidade, mas normalmente elas não vão te conhecer de certeza. Nesse público, elas vão te conhecer de certeza. Quais são as pessoas que a gente pode anunciar aqui? Tem pessoas que visitaram o seu site, acho que ali está melhor de ver. Pessoas que visitaram o site, pessoas que visitaram a sua página, pessoas que curtiram algum conteúdo seu, pessoas que visualizaram vídeos a partir de 15 segundos, de 50% do vídeo, 90% do vídeo, ou seja, pessoas que assistiram o seu vídeo basicamente até o final. Você guarda essas pessoas e em algum momento você pode usar para fazer o que a gente chama de remarketing, que é atingir essas pessoas de novo e falar um conteúdo mais específico, porque você sabe que ela vai te ouvir. Ela tem muito interesse no que você está falando. E aí você pode anunciar, por exemplo, eu tenho 2.200 seguidores no meu Instagram e eu posso fazer um grupo de envolvimento que é só das pessoas que me seguiram. Ou seja, só quem vai entrar, só quem vai ver meu conteúdo são os meus seguidores. Tanto que o público, quando ele preenche lá, a gente cria e ele fica preenchendo. Quando ele preenche, tá lá, 2.200 pessoas, mais ou menos, é o público que está preenchido. E aí, como é que a gente aproveita esse pessoal? A gente sabe que o Instagram organicamente não entrega para todo mundo, entrega mais ou menos para 5% das pessoas e 95% das pessoas não recebem nenhum tipo de conteúdo. Anunciar é barato, essas pessoas não recebem. Então você pode criar estratégias de toda postagem que você fizer, você coloca ali a partir de R$5,50 e você consegue chegar em todas as pessoas que lhe seguem a partir desse tipo de conteúdo. E aí aumenta o seu engajamento, aumenta também a percepção de que o seu conteúdo está funcionando, porque você já vai anunciar para as pessoas que já te conhecem. Então você não vai ter surpresa de alguém comentar uma coisa errada, de alguém reclamar do que você está falando. E aí você consegue criar uma percepção de fora de que o seu conteúdo, de que o seu trabalho está sendo muito bem feito. A segmentação por religião e política, ela recentemente acabou, ela foi retirada da meta. Então antes a gente conseguia segmentar por Lula, por Dilma, por Bolsonaro, por evangélicos, católicos, espíritas, e hoje a gente não consegue mais. Eu não me lembro muito bem por que eles tiraram isso, não sei se eles chegaram a explicar o motivo, mas simplesmente quando você procura hoje, do mesmo jeito que a gente procurou ali por enfermagem, se a gente procurar por evangélico,
Se a gente procurar por Bolsonaro, se a gente procurar por Lula, Lula vai aparecer um animal Lula, pessoas que têm interesse em Lula do animal, mas não vai aparecer Lula político, e nem Bolsonaro, nem Dilma, nem nada. E aí eles resolveram tirar, e a gente descobriu algumas formas de burlar isso. Então hoje a gente sabe que evangélicos têm preferência, por exemplo, por assistir Record. Então a gente coloca interesse na TV Record, pega outro tipo de pessoa e coloca interesse no SBT. Essas outros tipos de segmentações, eles ainda existem. Então é assim que a gente consegue achar essas pessoas. O último assunto é sobre se você precisa ou não de um gestor de tráfego. Por mais que eu seja da área, por mais que essa seja a minha profissão, eu não defendo que todo mundo precise de um, porque às vezes o volume de conteúdo que você produz, às vezes a estrutura que você tem, é meio inútil ter um gestor de tráfego, porque às vezes é você quem toma conta do seu Instagram, às vezes é você quem tira as próprias fotos, quem grava os próprios vídeos, tem um volume baixo de conteúdo, não consegue fornecer tanto conteúdo assim, e querendo ou não, é um gasto desnecessário você ter um gestor para isso, a não ser que seja um gestor que faça tudo, que te ajude na produção de conteúdo, te ajude nos vídeos, que vá gravar com você, que escreva as agendas com você. E isso é muito raro de acontecer, porque aí não engloba só a profissão do gestor de tráfego, engloba o social media completo. Então, a minha dica aqui é que se você tem uma estrutura maior, se você tem uma equipe de comunicação com você, você pode usar um gestor, você pode contratar um gestor, mas se você não quiser, dá muito para aprender sozinho, dá para aprender o básico, dá para criar o rótulo, inclusive, sozinho, não precisa de ajuda, e aí você só turbina, escolhe as segmentações que eu falei aqui e já dá um bom resultado. Como eu disse, dá para a gente anunciar por menos de R$6 por dia. E essas são as últimas dicas que eu tenho para falar aqui, que é conhecimento mínimo do assunto. Então, na campanha do ano passado, vou falar agora um pouquinho de campanha, a gente teve uns casos chatos de gestores que não sabiam da política. A gente tem muito gestor de tráfego que trabalha com tráfego local, que trabalha com e-commerce, e esses gestores, é óbvio que eles não sabem sobre os trâmites da política, quando é que começa a anunciar, até quando pode anunciar, e pode ser que eles acabem com a sua campanha, não por querer, mas por uma ignorância bem ingênua mesmo. Então, se você tiver conhecimento mínimo do assunto, ajuda muito a você não se encrencar com gestores que podem achar que política é um nicho qualquer como qualquer outro, e não é. Conteúdos legendados, a gente tem uma percepção que quando a gente legenda conteúdo, dá muito mais certo, né? O legenda dos vídeos dá muito mais certo do que vídeos sem legenda, do que vídeos soltos, do que vídeos sem uma headline, do que vídeos que não são editados. Então, aqueles vídeos que mantêm o respiro do político, e aí não tem corte, não tem para frente, não tem para trás, não muda. Vídeos que não são dinâmicos, eles têm um alcance menor do que esses vídeos que são legendados, que são editados, que são cortados. E aí, quanto mais tempo você conseguir ganhar dentro da rede social, e quanto menor você conseguir deixar o seu vídeo, melhor é para o resultado dele. Só tráfego não traz resultado, como eu falei aqui. Se você é sozinho e você quer um gestor de tráfego e vai ser a única pessoa da sua equipe, talvez não dê muito certo, porque ele não consegue fazer tudo que você precisa que ele faça. E se atente aos gastos, na época a gente tem 3 momentos específicos. Tem o momento de agora, que é o momento de fora de campanha, é quando a gente pode gastar mais, é quando a gente não tem muito problema, não tem ninguém vigiando, a gente pode gastar um pouquinho mais de dinheiro com anúncio. Não caracteriza abuso de poder econômico também, a gente vai gastar um monte de dinheiro por mês, mas a gente tem essa liberdade maior. Quando a gente entra em período de pré-campanha, que é assim que começar 2024, a gente tem esse problema, que tem que tomar muito cuidado com quanto você gasta por mês com anúncio, porque pode chegar na campanha e alguém acusar você de abuso de poder econômico, dizendo, pô, você gastou não sei quantos mil por mês até agora para chegar na campanha,
A campanha começou e eu, que eu não tenho verba, eu não tinha verba, eu não tinha nada, vou ter que concorrer com você, sendo que você já gastou muito dinheiro e eu vou começar a gastar dinheiro agora só. Então a gente tem esse problema grande. Então quando começar 2024, é só dar uma baixada, a gente aproveita que é barato mesmo, que não tem problema, e aí aproveita agora em 2023, em 2024 dá uma regulada, quando chegar a campanha já é outra coisa. E a última dica que eu quero passar para vocês é que vocês anunciem o quanto antes, o mais cedo possível, para vocês aproveitarem justamente o período de fora de campanha, que cheguem primeiro e ganhem as eleições, ganhem a atenção dos seus eleitores, dos seus possíveis eleitores, das pessoas que já confiam em você, das pessoas que te colocaram em mandato, eu falo aqui principalmente para mandato, das pessoas que te colocaram aí. Cheguem nessas pessoas agora, não só no período de campanha, como disse Dani lá no Compol, não seja só o político pastel de feira que no primeiro dia da campanha de 16 já está postando foto com todo mundo na feira e tal. Seja essa pessoa o tempo inteiro e não só no período eleitoral. Obrigada, pessoal. Era isso. Aqui está muito bacana. Estou começando a postar algumas coisas por lá. Eu sempre trabalhei nos bastidores, eu nunca estive aqui, eu sempre estava ali atrás. Então, para mim ainda é muito complicado aparecer aqui para vocês. Mas é um desafio que eu aceitei e que eu estou tentando ao máximo e sair bem isso aqui. Então, brigadão para todo mundo. Quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida que ficou da minha palestra, é só falar e é isto. Agradeço,